Olá pessoal, meu nome é Adam e eu sou diretor e presidente do Instituto de Estudos e Pesquisas sobre Hipnose e Mistérios da Mente. E hoje eu estou aqui para falar de algumas dúvidas que as pessoas sempre me perguntam. Mas Adam, hipnose tem a ver com religiosidade ou espiritualidade? E eu respondo para vocês, não. Então eles me perguntam o que é hipnose. Hipnose é um grau avançado de concentração por um estado de consciência alterado. E a hipnose hoje, a hipnose que eu pratico, que é a hipnose clínica, pratico também a hipnose clássica, porém eu quero falar da hipnose clínica e dos seus benefícios. Eu tenho nos meus slogans, e todo mundo que me acompanha nas redes sociais tem visto, os meus slogans diz: não tratamos doenças, tratamos pessoas que querem ter uma qualidade de vida melhor, sem depressão, fobias, pânicos, medos, enfim, uma série de outros males psicossomáticos, onde a hipnose como ferramenta auxiliar nesses tipos de tratamentos. Eu tenho atendido mais de 3.000 casos de depressão, fobias, medo, pessoa que tirou habilitação e tem medo de dirigir, enfim. Para que você conheça um pouco mais, hoje eu quero falar especificamente sobre depressão. Depressão, segundo a Organização Mundial da Saúde, é a doença que mais vai afastar trabalhadores dos seus trabalhos, é a doença que mais vai causar morte, ou seja, a doença do século. Mas, para que eu não fique falando, quero que vocês acompanhem esses dados, essas reportagens e vejam o que a depressão pode fazer na sua vida. A depressão já afeta mais de 121 milhões de pessoas ao redor do mundo. Geralmente, os pacientes apresentam sentimentos de inutilidade, desamparo ou falta de esperança, humor depressivo ou irritabilidade e ansiedade, dormir mais ou menos que o habitual, comer mais ou menos que o normal, dificuldade em se concentrar ou em tomar decisões, redução da libido, sentimentos exagerados de culpa, tristeza ou mágoa, perda de energia ou sentimento de cansaço, pensamentos de morte e suicídio, recusa em estar com outras pessoas. Já nomearam como apatia, trevas, tédio, sombra sem fim, tristeza. O nome correto para essa doença, considerada um mal do século XXI pela OMS, Organização Mundial de Saúde, é a depressão. Ela é caracterizada pela tristeza constante. Esta doença interfere no trabalho e na vida da pessoa, podendo mudar até a maneira como o indivíduo pensa ou age. E até 2020, esta enfermidade passará da quarta para a segunda colocada entre as principais causas de incapacidade para o trabalho. No mundo, estima-se que 121 milhões de pessoas sofram com a depressão, 17 milhões delas somente no Brasil, e cerca de 850 mil pessoas morrem por ano em decorrência da doença. Hoje vamos falar sobre o mal que acomete cada vez mais pessoas neste final de século. A depressão, que não raras vezes é confundida com uma tristeza simples, com falta de caráter ou com preguiça. Vamos ver que depressão é uma doença que deve ser levada mais a sério. Se não tratada adequadamente, ela pode incapacitar o indivíduo. No cérebro de uma pessoa deprimida ocorrem várias disfunções ou alterações neuroquímicas. Esse processo envolve 3 substâncias principais: serotonina, noradrenalina e dopamina, que são responsáveis pelo nosso equilíbrio emocional. Não raras vezes, as pessoas deixam de buscar ajuda por puro preconceito. Porém, é importante que todos saibam do risco de cronificação da doença. A depressão causa grande impacto socioeconômico. A depressão pode ser leve, moderada ou grave, de acordo com a intensidade dos sintomas. Esta na foto é Maria, uma mulher que aparentava ser sempre sorridente, saudável e que adorava festas. Toda a alegria de Maria foi dando espaço à tristeza. Após ter alguns problemas pessoais, ela entrou em depressão. A doença transformou a dona de casa de 51 anos nesta outra mulher.
fraca, doente e debilitada. Nossa equipe recebeu um e-mail da Jéssica pedindo ajuda para conseguir um local para internar Maria. Hoje, a gente veio até aqui para entrar nessa luta junto com os familiares. Mas, infelizmente, ontem à noite, Maria não resistiu e morreu. Tristeza pode ser apenas um estado de humor causado por um acontecimento ruim, mas quando isso se agrava e começa a afetar o cotidiano das pessoas, pode ser sinal de um dos sintomas da depressão. Ela é jovem, bonita, apresentadora de televisão. Luísa Mel se define como uma pessoa alegre, pra cima, mas passou por um período que mudou a sua rotina. É um momento muito triste, assim, até você entender que você está com depressão, né? Eu passei por alguns acontecimentos difíceis e foram próximos um ao outro, então eu achava que era só tristeza decorrente das dificuldades dos acontecimentos, mas aí existe uma diferença entre tristeza e depressão. A depressão é uma doença. Em alguns casos, a origem é genética, em outros não. O que acontece é que, com o passar dos anos, o estresse, as desilusões ou as frustrações desgastam o sistema de controle emocional do cérebro. Por isso, o problema costuma aparecer após os 20 anos de idade. Luísa buscou ajuda assim que percebeu o problema. Pessoas da minha família que, inclusive, hoje em dia estão mal, então relutam em se tratar. Então é uma coisa que é de família mesmo, mas tem tratamento. Os especialistas recomendam fazer terapia e atividades que estimulam o bem-estar. O sorriso e o semblante feliz da foto em nada lembram a mulher vazia e triste que Dona Gildete se tornou. Há 12 anos, esse sofrimento tem nome: depressão profunda. Acabou minhas forças. Aquela mulher guerreira, eu tô morta. Não presto mais pra nada. Por causa da depressão, Dona Gildete passa a maior parte do tempo dentro deste quarto aqui. Geralmente, ela costuma fechar essa janela, deitar nesta cama, fazer as necessidades, até mesmo aqui dentro algumas vezes. A rotina dela é a mesma quase todos os dias, e tudo isso de luz apagada. Os 3 últimos anos foram os piores na vida de Dona Gildete. Dor, saudade, mágoa, um misto de tristezas e medo sufocam essa família. Para tentar manter o controle no dia a dia, Dona Gildete toma mais de 10 tipos de remédio. Mas a busca para se livrar da doença tem sido em vão.